Agora, começando oficialmente, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o doutor Alberto Bicudo, na duzentésima, vigésima segunda ou terceira reunião do Grupo de Estudos de Hipnose. E o doutor Alberto Bicudo, que é o atual, que é o fundador da Academia Brasileira de Hipnose Médica. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele vai apresentar uma aula. Eu vou deixar ele acabar de se apresentar oficialmente, o seu currículo, falar um pouquinho sobre ele e falar um pouquinho sobre o tema dele, que é um tema interessante do uso da hipnose, tanto no preparo pré-cirúrgico como no pós-cirúrgico, no acompanhamento de pacientes em cirurgias, principalmente gastrointestinais, eu acho que é a linha dele, né? Mas que serve para todo mundo, para dentista, para todas as áreas. Então, eu vou sem. O Alberto, aqui a gente é bem informal, eu sou bem informal, tá? Converso normalmente, tá? A gente só pede para o pessoal. Para o pessoal. Isso, você já abriu a imagem, já coisa, então tá. Então vamos lá. Alberto, o microfone é seu. Muito obrigado, doutor Osmar Colás. É uma honra enorme para mim poder estar perante esse fórum seleto de grandes mestres da hipnose brasileira. É, a convite do doutor Osmar, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente agora há pouco tempo, através dessa ideia da Academia Brasileira de Hipnose Médica, né, que a gente está fazendo florescer com um grupo unindo aí colegas de algumas partes do Brasil. E Dr. Osmar me deixou livre para escolher um tema para trazer para vocês aqui nessa noite. E eu acabei escolhendo um tema que me agrada muito, né, que de certa forma converge, né, com o meu histórico de estudo e pesquisa dentro da própria hipnose, mas que nesse momento a gente entende como um momento importante do ponto de vista de solidificação do tema e de realmente a gente trazer à luz da evidência, né, aquilo que a gente tem hoje no mundo inteiro em relação à hipnose para dentro desse cenário, que é o cenário dos programas multimodais de aceleração da recuperação operatória. Então eu vou, como o Dr. Osmar falou, e eu gosto desse formato, né, assim, não é nenhuma aula magna. A ideia é a gente fazer uma discussão interativa até sobre o tema. Então, como o Dr. Osmar me deixou à vontade aí para escolher, para conduzir, ou melhor, eu deixo livre para qualquer um, no momento que achar interessante, interromper para fazer algum tipo de questionamento a respeito. Falando brevemente, né, vocês vão me ouvir ao longo aí dos próximos minutos. Então, eu preciso falar um pouquinho sobre as minhas qualificações, né, que faz com que vocês tenham a minha atenção hoje. Eu sou médico, né, formado em 2001, cirurgião e gastroenterologista cirúrgico. Tenho um mestrado e doutorado em Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Mato Grosso. O tema de hoje, inclusive, não necessariamente tratando da hipnose, mas o tema protocolos multimodais em cirurgia, foi a mote, né, do meu doutorado. Eu leciono na Universidade Federal do Mato Grosso, ligado ao Hospital Universitário Júlio Miller, a Faculdade de Medicina da UFMT, desde 2006. Tenho uma pós-graduação em psiquiatria também, né? Bom, conforme as regras do CRM, não sou especialista, né, em psiquiatria, mas sou pós-graduado, assim como em psicanálise. E assim como vários de nós aqui presentes, a gente sabe que hoje, atualmente, a hipnose, ela está dentro de um ato médico, né? A hipniatria. Isso faz com que a gente faça treinamentos, formações a respeito. Então, eu tenho várias formações, inclusive que muito me honra no meu currículo, a formação na pós-graduação da SOIMERGE, em hipnose clínica, né? Algumas formações fora do Brasil também, que foi onde eu conheci a hipnose, ali em idos de 2014, 2015, mais ou menos, onde muito me interessa o estudo, né, considerando a minha área dentro da gastro, né, eu sempre gostei muito do estudo das doenças chamadas assim funcionais do aparelho digestivo,
em especial síndrome do intestino irritável, as dispepsias funcionais, né? E foi aprofundando o estudo sobre isso que eu cheguei a um artigo da doutora Laurie Kiefer, do Hospital Mount Sinai, em Nova York, falando do uso da hipnose para tratamento desses problemas. Comecei a trocar e-mails com a doutora Laurie Kiefer. Isso acabou resultando num contato, numa espécie de fellow, onde eu pude aprender a maneira como o grupo lá do Mount Sinai conduz essa questão que é inerência à hipnose, né, envolvendo outros colegas. Cheguei até o grupo de Roma, que é o grupo hoje responsável, né, pelas diretrizes relacionadas a esse tipo de transtorno. É, a gente está hoje na edição 4, né, do Grupo de Roma, em relação aos transtornos funcionais do aparelho digestivo, em vias de lançamento da edição número 5, que vai fazer uma verdadeira revolução no que diz respeito ao entendimento desses transtornos, inclusive na nomenclatura, que vai passar a ser transtornos transtornos ligados ao déficit da comunicação cérebro-intestino, né? Mudando, inclusive, a nomenclatura dos transtornos e trazendo, né, práticas emergentes de tratamento, dentre elas o uso da hipnose. Bom, mas o motivo principal de eu estar aqui hoje não diz respeito, talvez, ao meu currículo em si, mas nessa figura extremamente importante dentro da hipnose brasileira, que é o Dr. Osmar Ribeiro Colás, médico, graduado em 79, já de amplo conhecimento de todos aqui, a importância dele, né, a história dele dentro da hipnose brasileira, e é por conta do Dr. Osmar que essa chama do grupo de estudos de hipnose continua acesa, né, arrebanhando, né, pessoas do Brasil inteiro com essas suas reuniões mensais, que eu tenho essa honra de estar participando hoje. E agora, oficialmente, coloco aqui para vocês, né, dentro do escopo aí do surgimento da Academia Brasileira de Hipnose Médica. A gente tem estatutariamente um membro, né, um cargo, digamos assim, dado, ou uma agremiação, né, um cargo de agremiação dado a pessoas que têm importância na hipnose brasileira, pela sua história de vida ou pela sua atuação científica, que é o membro honorário. E a gente teve a honra de convidar e ter o aceite do Dr. Osmar Colás para compor o nosso quadro como membro honorário da Academia Brasileira de Hipnose Médica. Então fica esse slide como um agradecimento pelo convite de estar aqui hoje e honrando o Dr. Osmar como nosso membro mais novo, membro honorário. Muito bem. Durante essa apresentação, eu vou estar mostrando algumas imagens e vídeos, né, sobre alguns casos. Obviamente, esses, conforme os critérios do nosso código de ética na medicina, para ter esse tipo de publicação ou de publicidade em relação aos pacientes, a gente tem que ter o aceite deles, então todos foram devidamente autorizados. Ao longo da apresentação, eu vou mostrar também alguns QR Codes em os artigos científicos que dão acesso para periódicos, estando aqueles que são sem pagamento, né, abertos para a gente poder baixar e quem tiver interesse ler mais a respeito do tema, Ô, né? Alberto, Bom, Alberto, Alberto, dentro do mundo, pois Alberto, só um não, segundinho, eu não sei se você pois passou o não, slide. Você passou os slides? Não. Você chegou a mudar os slides? Não. estou passando, não está aparecendo? Não está aparecendo. Ah, mudei, estou mudando. Agora sim, Ah, então começou estamos com um agora, problema tá? aqui. Os Peraí, outros três, onde tem lá as outras imagens, não apareceu, mas tudo bem, pode começar daí. vamos lá. Aqui apareceu? Tá Agora vendo o slide? apareceu aqui agora. Vai para frente só para a gente testar, dá uma testada aí. Aqui foi o meu currículo, tudo bem? Não, aí não tá, teve lá a primeira só e agora tá essas considerações éticas. Não, tá. Eu vou recompartilhar aqui, só um momento. Isso aí é minha falta de traquejo com o Zoom. Só um momentinho. Prática, né? Com
com ouvindo poucos ecos que vêm de fora, né? E a gente vai falar hoje sobre alguns temas que são temas disruptivos, tanto a hipnose, quanto a questão da hipnose, quanto a questão dos protocolos dia. Então, talvez aqui a gente tenha algumas pessoas que eu convidei, que dentre eles, inclusive o Dr. José Eduardo Aguilar Nascimento, não sei se está presente, né, mas é um dos autores é o autor principal do projeto Acerto e uma figura de renome na cirurgia brasileira, que eventualmente não esteja tão afeito à questão da hipnose clínica, né, o que é a hipnose e o seu uso dentro da medicina e das demais áreas da saúde. E da mesma maneira, muitos colegas aqui que trabalham com a hipnose e que eventualmente nunca têm ouvido falar sobre os chamados protocolos multimodais em cirurgia. Então a gente vai procurar linkar tudo isso, né, estratificar os conhecimentos dentro disso para poder discorrer como uma coisa pode se comunicar com a outra, né, como uma coisa pode conversar com a outra. Então, em termos de objetivo, eu pensando na aula, doutor Osmar, né, depois a gente poderia até ter mudado o nome dela, né, porque, na verdade, o nosso objetivo principal vai ser discorrer sobre a existência de um espaço para a hipnose clínica no contexto dos protocolos multimodais em cirurgia. Então, essa é a pergunta que eu vou tentar responder ao longo dessa aula. E para responder, tá passando, né, doutor Osmar? Ah, tá passando, tá legal. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que percorrer esse caminho aqui que eu estou trazendo para vocês, que é primeiro delimitar o espaço da pergunta, né? Que diz respeito à hipnose ser tratada como uma recomendação formal dentro desses protocolos ou como um ato, uma atuação de um profissional com o escopo da evidência científica. Então, para isso, a gente vai ter que trazer à luz a plausibilidade clínica da hipnose, o que já é de conhecimento de todos nós presentes aqui, parte desse grupo de estudo, mas nem sempre tão claro para quem não é ou não costuma estudar esse tipo de assunto. E também a evidência clínica disponível em relação a isso, aplicado ao contexto do perioperatório, que é essa jornada do paciente cirúrgico, como o doutor Osmar falou, no começo, que envolve o pré, o período intraoperatório e o período pós-operatório. Então, a gente vai ter que fazer uma distinção entre o uso pontual da hipnose pelo profissional qualificado e do uso da hipnose dentro de um programa estruturado na forma de um protocolo. E os momentos, né, adequados que a gente pode usar, aquilo que a gente chama de janelas de oportunidade, que podem aparecer no pré, no intra e no pós-operatório. Eu vou mostrar também um pouco sobre a minha experiência inicial com o uso estruturado da prática aqui no Brasil, e a partir daí a gente pode discorrer, né, sobre o futuro disso em relação a um campo bastante fértil para pesquisas. E eu sei que aqui no grupo deve ter muitas pessoas interessadas, né, em pós-graduação, mestrado, doutorado. Então vai ficar aí um campo bastante fértil. Talvez a aula de hoje abra a mente de vocês para esse tipo de possibilidade. Bom, a primeira coisa então que a gente tem que estabelecer é o cenário cirúrgico. E para isso eu trago esse slide que eu gosto muito de apresentar, né? Nesse tipo de aula, que é para contextualizar o problema, escurecendo aqui o globo terrestre, mostrando aqui os grandes centros urbanos do mundo, e nesses grandes centros, principalmente, né, no mundo inteiro, mas principalmente nesses grandes centros, são realizadas milhares de cirurgias. É muito difícil a gente estabelecer esse número, mas temos algumas publicações mostrando que isso é da ordem de 290 milhões de operações por ano, com uma previsibilidade de aumento disso, podendo chegar até cerca de 400 milhões até 2030. É, Apesar de todos os avanços da técnica operatória, nós temos ainda, de uma maneira inerente a qualquer tipo de procedimento operatório, o risco das complicações. Complicações que podem ser menores e maiores, e quando a gente fala de complicações maiores, a gente está falando aqui da possibilidade, inclusive, de óbito, que de uma maneira geral gira ainda em torno de 16 a 21%. Então, é um número muito significativo de pessoas que estão ainda, né, embora, como eu disse, né, houveram muitos avanços dentro da prática e da técnica cirúrgica, mas um número muito grande de pessoas que têm riscos de complicação, e para isso, então, todos os estudos que envolvem, né, diminuição
desses riscos inerentes a procedimentos operatórios são muito bem-vindos, e é sobre isso que a gente vai discorrer ao longo da aula, né? Sobre maneiras de se evitar complicações pós-operatórias. Então, essa é a nossa mote central. E hoje a gente entende o paciente cirúrgico como alguém que vai fazer uma jornada que se inicia naquele momento do diagnóstico de uma doença com indicação cirúrgica, que hoje é visto através de um conceito de equipe multiprofissional e que a gente visa, né, que ele volte às suas atividades, se recupere e volte às suas atividades normais, o mais rapidamente possível e da melhor forma possível. E esse é exatamente o conceito de aceleração da recuperação, né? Reinserir o paciente não é pegar um atalho necessariamente, mas sim reinserir esse paciente às suas atividades normais, com o mínimo de sequelas pós-operatórias, assim por dizer, de maneira mais rapidamente possível, né? Então, a gente tem momentos diferentes dessa jornada perioperatória, isso tem que ficar bem claro, que a gente vai chamar de pré-operatório, do período que geralmente envolve uma internação, que é o intraoperatório, que pode envolver uma permanência, inclusive, em unidade de terapia intensiva, e o pós-operatório, aqui já falando desse pós-operatório mais tardio, feito ambulatorialmente, né, em domicílio. Aí a gente vai situar a hipnose. Eu estou com o relógio aqui do lado, tá, doutor Osmar, para não passar muito tempo, mas tá bom, eu vou ficar de olho. Bom, sabemos todos nós aqui que existem aí questões que até hoje não se tem consenso em relação à própria definição de hipnose, né? Então, para situar a aula do ponto de vista de referencial de literatura, a gente vai estar trabalhando aqui com a ideia de hipnose, segundo aquilo que é previsto pela Associação Americana de Psicologia, na sua divisão 30, né? Segundo essa publicação do Dr. Elkins e colaboradores, que definiu a hipnose como um estado de consciência que envolve atenção focada e redução da consciência periférica, caracterizado por uma capacidade aumentada de resposta à sugestão. Então, é a partir desse viés, né, que a gente vai traçar as considerações ao longo desse estudo de hoje. E é bastante importante a gente já ressaltar, principalmente aqueles menos habituados com o tema, que existe um amplo arsenal de referências bibliográficas sobre o assunto. Então, estou trazendo aqui esse slide que é facilmente acessível por qualquer um que faça uma busca no PubMed, que é o banco de dados da Biblioteca Americana de Medicina, né, com as publicações daquelas revistas assim chamadas indexadas, que são consideradas as revistas importantes, né, na tônica das ciências médicas, né? E a gente observa então que as publicações sobre hipnose e hipnoterapia começam a aparecer a partir do primeiro dos primeiros 50 anos do século passado. Elas têm um topo ali por volta da década de 50. A partir daí, a gente tem uma queda, chegando ali a um número menor de publicações em torno de 98, e aí uma nova curva progressiva, chegando até os tempos atuais, onde os estudos publicados sobre a respeito desse tema têm crescido realmente de uma maneira mais linear. Existem alguns autores que pesquisam esse fenômeno, né, e atribuem essa última onda aos avanços recentes que a gente teve em relação ao estudo do funcionamento cerebral, as possibilidades de mapeamento cerebral em tempo real, que reacendeu, né, o interesse de muitos estudiosos por práticas em relação à hipnose, que podem ser melhores desvendadas do ponto de vista neurobiológico, né? E a partir dessa tônica, né, também começam a surgir novamente os estudos clínicos a respeito, muitos deles envolvendo o uso da hipnose no período, ou no que tange, né, a procedimentos operatórios. E realmente, se a gente for ver a literatura, a gente tem várias revisões, né, que tratam do uso da hipnose em meio a procedimentos cirúrgicos. E na própria história da hipnose, a gente tem um marco, né, ali no momento em que a técnica hipnótica começa a ser estabelecida dentro do cenário médico, né, as publicações iniciais
trouxeram à luz o tema cirurgia, né? Interessante isso, né? Um dos grandes nomes nesse propósito é James Dale, né? Conhecido aqui pelos estudiosos do assunto, né? Que publicou inúmeros casos ali na época ainda pré-anestésica, né? Com o uso da hipnose em hospitais da Índia no final do século, em meados do século retrasado, né? Sdale era um mesmerista, né? Na verdade, né? A gente está falando aqui de uma época que o próprio termo hipnose ainda estava em período de consolidação, mas a gente já tem, a partir daquela época, o uso desse tipo de abordagem como uma prática que, de alguma maneira, pode auxiliar esse perfil de paciente. Então, lá se vão, pessoal, 170 anos. E a pergunta que fica, depois desse tempo todo, considerando aí como visto nesse slide, né? Como evoluiu a prática operatória, né? Saindo daquela situação, como eu disse, pré-anestésica, para esse momento que a gente está vivendo hoje, que é o momento da robótica, né? Dentro do arsenal cirúrgico. Será que ainda existe espaço para algo como a hipnose, né? E a resposta talvez seja sim. E essa resposta não vem exatamente de mim, mas dos estudos que são publicados a respeito do assunto. A gente tem meta-análises, revisões sistemáticas sobre o tema, estudos prospectivos randomizados, que, como eu falei, vem crescendo também nesse tema inerente à hipnose e cirurgia cada vez mais ao longo desses últimos anos. Cito essa meta-análise, publicada na revista de Psicologia Clínica, Review de 2021, edição 85, né? Que mostra, eu não vou citar os dados aqui para não ficar maçante, né, mas mostra efeitos positivos, né, na meta-análise da hipnose, reduzindo o sofrimento mental, assim chamado, né, diminuição de estresse, diminuição de ansiedade no paciente cirúrgico, marcadamente diminuição de dor, consumo de medicamentos e tempo de procedimento operatório, que são marcadores importantes também em relação ao risco de outras complicações cirúrgicas. Na revisão que eu fiz para essa aula especificamente, eu acabei encontrando essa revisão sistemática com meta-análise extremamente recente desse ano, de 2026, publicada numa das revistas mais importantes sobre anestesiologia do mundo, que diz para a gente sobre benefícios plausíveis, né, da hipnose no cenário clínico. Eu vou citar posteriormente mais uma vez esse estudo, porque ele é muito recente e, do ponto de vista de evidência, muito forte, né, por ser uma revisão sistemática por meta-análise revisada por pares, dentro de uma revista de fator de impacto bastante alto, mas mostrando que os benefícios da hipnose se concentram principalmente em três domínios, que é a diminuição da ansiedade operatória, a diminuição da dor relacionada ao procedimento e a diminuição potencial de náuseas e vômitos no pós-operatório. Aí a gente começa a linkar o assunto com os chamados programas de aceleração da recuperação em cirurgia. Eu vou falar um pouco sobre essa ideia do IRAS e do projeto Acerto, e aqui eu faço então um parênteses, né, para a gente poder contextualizar sobre esse tema, tá? Então esse tema parte da seguinte ideia: a gente teve, como ficou bem visto aí para todos vocês durante esse período de tempo, né, esses últimos séculos, por dizer assim, um avanço importante na técnica operatória, né, que a gente mostra aqui, evoluiu numa velocidade de um trem-bala, enquanto a assistência ao paciente cirúrgico continuou muitas vezes como uma Maria-Fumaça. Então, essa é uma realidade observada até os dias atuais, onde a gente vê que dentro do cenário cirúrgico, apesar de a gente ter tido um avanço bastante importante na técnica operatória, muita gente continua até os dias de hoje, em termos de cuidados, de assistência ao paciente cirúrgico, usando aquilo que aprendeu no passado e que muitas vezes já não diz respeito à melhor evidência, aquilo que a evidência científica, através do paradigma, né, da medicina baseada em evidências, mostra como boa prática dentro do cenário médico-cirúrgico. Então, algo desse tipo, que eu trago aqui nesse slide, ainda é muito comum de ser visto, né? Que é um paciente, muitas vezes portador de doenças graves, como doenças relacionadas ao câncer, né? Problemas relacionados a câncer, que fazem grandes cirurgias, muitas vezes usando ainda de técnicas mais obsoletas,
é um uso desnecessário, muitas vezes, de drenos e sondas, um paciente num estado nutricional péssimo, né, fazendo um procedimento operatório, acamado por bastante tempo no pós-operatório, algo que hoje a literatura já é clara, não? Operar um paciente desnutrido, né, como falei há pouco, vai trazer problemas, né? Tem que ser visto porque são fatores potencialmente modificáveis no pré-operatório, ou fatores que podem ser ajustados de acordo com janelas de oportunidade, e que, se isso for atentado, a gente já tem amplos estudos mostrando a potencial redução de complicações, morbidades, né, e mortalidade, inclusive, tá? Então, essa ideia estruturada, ela surge no início desse século. Então, estou mostrando aí um mapa mundi com destaque para a Europa, porque essa ideia vem de um grupo europeu, um grupo de pesquisadores de vários centros da Europa diferentes, que se uniram ali no início do século para fazer uma grande revisão da literatura em relação a condutas perioperatórias. Então, aqui a gente não está falando necessariamente de técnica operatória, a gente está falando de condutas baseadas em evidência científica que poderiam trazer melhoras de pacientes, acelerar, né, a recuperação de pacientes, sobretudo aqueles pacientes com interesse, né, na verdade, naqueles pacientes que eram submetidos à cirurgia para tratamento do câncer coloretal. Esse grupo se intitulou IRAS, acrônimo para Enhanced Recovered After Surgery, e publicou o seu primeiro consenso no ano de 2005. O Dr. José Eduardo Aguilar Nascimento, que talvez esteja presente aqui na aula, esteve no ano de 2004 no Congresso da Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, teve contato com essa publicação do grupo IRAS e com seus autores, e a partir disso trouxe essa ideia para uma realidade da América Latina, aqui no nosso estado do Mato Grosso, na Universidade Federal do Mato Grosso, mais especificamente no Hospital Universitário Júlio Miller, formatando um protocolo multimodal para uso em cirurgia geral. Aqui a gente já está falando de algo não só aplicável à cirurgia coloretal, mas uma ampla gama de procedimentos operatórios de médio e grande porte. E aqui começa a se incluir, sim, também os procedimentos ambulatoriais. Então, o que eu vou falar aqui é plenamente aplicável também para a realidade de odontólogos, e outros profissionais que praticam, né, procedimentos cirúrgicos a nível ambulatorial, desde esses procedimentos até os procedimentos de grande porte. Então, a ideia desse novo protocolo, desse novo programa latino-americano, chamado então de ACERTO, acrônimo para Aceleração da Recuperação Total, no pós-operatório, foi trazer a ideia do IRAS para uma realidade, epidemiológica diferente, tanto do ponto de vista de população e também para uma gama maior de procedimentos operatórios. E eu participei, tive a felicidade de ser convidado para compor esse grupo originalmente. Isso aconteceu no ano de 2005. Não vou entrar em detalhes aqui porque vai fugir do nosso assunto, né? Mas quem quiser conhecer mais sobre essa história pode acessar essa publicação da revista do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões. É uma publicação de 2021, já estamos em 2026, né? Em 2021 haviam 15 anos, né, da criação do projeto Acerto. E esse artigo narra as contribuições e os colegas, né, que começaram a contribuir com publicações ao longo de todo o Brasil, da América Latina, em relação ao tema, né? E hoje o programa Acerto, o projeto Acerto, assim por dizer, né, pegou esse nome, né, projeto, mas hoje já é um programa bem estabelecido. Ele é conhecido e citado, né, dentro da literatura mundial como um projeto ou um programa multimodal, bem adaptado, digamos assim, à realidade latino-americana. Foi o primeiro da América, inclusive dos Estados Unidos. Os primeiros protocolos multimodais começaram a surgir apenas a partir de 2011. Hoje já estão amplamente em uso dentro dos Estados Unidos, mas o projeto Acerto foi o primeiro programa multimodal em cirurgia dentro de todo o território americano, considerando também a América do Norte. Ele é baseado em dois paradigmas, vocês já estão notando isso, né? O primeiro paradigma é a gente revisar as condutas com base na evidência científica.
E aí a gente tem que conhecer um pouco sobre evidência científica e entender que a gente busca sempre a melhor evidência. Isso é hoje considerado uma boa prática, né, dentro da medicina. E um outro pilar, vamos dizer assim, de um programa desse tipo é o trabalho multiprofissional. Por isso a gente fala multimodal, né? Então a gente vai envolver aqui, não estou citando todos, né? Sempre falta algum, mas a gente vai envolver aqui uma ampla gama de profissionais, tendo ao centro o paciente cirúrgico. Então essa é a ideia de um programa multimodal, né? A gente ter o paciente ao centro, trabalhar com um conjunto de profissionais dentro das suas diversas expertises e com o crivo da evidência científica traçar um protocolo ou um caminho de condutas que vão visar a recuperação acelerada desse paciente. Inúmeras publicações a respeito, um livro que hoje já está na sua quarta edição, né, em relação ao programa Acerto. Hoje é um tema, inclusive, de já parte da graduação em medicina, cai nas provas de residência, tem nos cursinhos hoje para residência médica, se fala a respeito, né, dos programas multimodais, sempre citando como uma referência brasileira o projeto Acerto. Dentre os nossos estudos publicados, eu estou destacando esse, que foi uma das maiores coortes publicadas do Acerto, com 4.600 pacientes, mostrando diminuições de complicações, infecção do sítio cirúrgico e mortalidade. De maneira geral, pessoal, esse tipo de programa, isso aqui é um dado de literatura mundial, e se a gente for ver, sempre a gente vai ter esses desfechos esperados, tá? Redução em cirurgias de grande porte, que a gente já está falando de cirurgias grandes, redução em torno de 2 dias e meio de internação, uma redução da ordem de 30% nas complicações pós-operatórias, principalmente complicações infecciosas, sem incremento em readmissões, é óbvio, né? O paciente vai de alta mais cedo e não reinterna, né? Senão não faria sentido. E uma economia, a gente tem estudos do Acerto, inclusive, mostrando a economia financeira da ordem de US$ 5.000 por paciente, tá? Então, isso já está plenamente solidificado, posso dizer assim, né? Depois desse tempo, de décadas aí de implementação de protocolos desse tipo, na literatura, tá? E na última edição do programa Acerto, essas são as condutas que eu trago aqui nesse slide, que são entendidas como condutas partes deste programa multimodal. E aqui eu quero fazer agora um outro parêntese dentro da aula, bastante importante e que às vezes causa alguma confusão quando eu falo sobre o assunto, tá? Em nenhum momento o projeto Acerto fala ou preconiza em relação ao uso da hipnose, tá? Isso tem que ficar bem claro. É uma coisa nova, é uma coisa para gente nova, né? Que está em investigação, extremamente promissora, mas que até esse momento, né, como eu disse, a minha história dentro da hipnose também é relativamente recente, perto da maioria dos senhores que estão aqui. Então, começa ali em idos de 2014 e 2015, né, a minha história em particular. E é um tema ainda que, como eu mostrei nos slides iniciais, né, a gente tem convergido literatura. Então, está num crescente de literatura. Então, a gente começa agora a fazer uma ponte que, através de estudos como esse que eu estou apresentando aqui, que estamos fazendo aqui hoje, né, a gente começa a entender que talvez exista sim um espaço para hipnose em protocolos desse tipo. E é sobre isso que a gente vai procurar falar. Então, poxa, vamos falar assim, doutor Alberto, se não existe nenhuma interface do protocolo Acerto em relação à hipnose, o que o senhor está fazendo aqui dando essa aula para a gente, né? É que a aplicabilidade é clara para todos nós que labutamos no estudo da hipnose clínica, porque até porque a gente já faz isso há muito tempo, né? O doutor Osmar está aí de testemunha quando a gente fala do hipnoparto, quando a gente fala de técnicas aplicadas ao paciente ginecológico, muitas vezes a diminuição de dor, né, a diminuição da ansiedade, né, foi praticada e é praticada dentro desses cenários através de profissionais treinados para esse fim. A pergunta é: existe evidência para isso? Aí é uma outra questão. Né? Agora, o emprego pontual da hipnose no pré, intra e pós-operatório já é feito talvez há mais de século, né? A gente sabe disso. Agora, uma outra coisa é a gente transformar isso num programa estruturado, um protocolo organizado, é isso que eu estou querendo dizer.
onde existam sessões estruturadas de hipnose, uma abordagem padronizada, e na hora que a gente revisa a literatura sobre isso no mundo inteiro, tudo que eu estou falando aqui é extremamente novo, né? No mundo inteiro não existe nenhum protocolo multimodal estruturado que inclua explicitamente a hipnose como componente oficial. Mas, como eu estou falando, né, os estudos estão convergindo para isso. Já temos publicações recentes de 2025 e uma de 2026, inclusive em pacientes ginecológicos, doutor Osmar, em oncologia ginecológica, inserindo a hipnose dentro de programas IRAS, né, programas de Enhanced Recovery After Surgery. Então, ambos são estudos exploratórios, não propõem protocolos formais, mas já mostram uma luz para um potencial significativo para pesquisa e desenvolvimento nessa área, sugerindo a viabilidade e o potencial benefício, né? E aí vem, pessoal, a oportunidade de pesquisa, né, para a gente desenvolver protocolos estruturados que integrem a hipnose de uma maneira sistemática, algo que vai ser extremamente inovador, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Então, é a partir desse ponto que a gente vai inserir a hipnose dentro de alguns momentos dessa jornada perioperatória. Então, um momento onde a gente pode pensar em incluir a hipnose de uma maneira organizada seria na chamada pré-habilitação. Então, eu vou falar para vocês aqui com mais detalhes sobre o que é pré-habilitação. Então, essa é uma janela de oportunidade para a inserção de um programa estruturado, que é algo que eu já venho fazendo de uma maneira pontual, empírica, aqui em Cuiabá. Além disso, a gente tem a oportunidade de usar a hipnose em diversos outros momentos que são cruciais na jornada perioperatória. A gente pode usar a comunicação hipnótica para a chamada informação pré-operatória. E a gente sabe que a informação pré-operatória bem dada para o paciente cirúrgico, ela pode trazer benefícios, e aqui a gente pode falar da questão do efeito placebo e nocebo também, em relação à recuperação acelerada do paciente. Anestesia moderna. Quando a gente fala de anestesia moderna, a gente deixa várias lacunas, inclusive a possibilidade do uso das chamadas técnicas de sedação não farmacológica, que envolve aí uma área de estudo extremamente importante dentro da hipnose mundial. Inclusive, a gente tem uma referência nesse assunto que está lá na Europa, lá na França, que é do Brasil. É um colega médico aqui do Brasil que está estudando sedação não farmacológica lá na Europa, usando técnicas, inclusive, envolvendo a hipnose. Terapia nutricional perioperatória, mobilização ultraprecoce no pós-operatório, realimentação precoce no pós-operatório, horas. É impossível um paciente que está sentindo dor, um paciente que está vomitando, realimentar precocemente, mobilizar precocemente. Então, se a gente tem uma técnica que tenha validade de evidência científica, que é barata, que é praticamente isenta de efeitos colaterais. E se ela for baseada pela evidência, como falei, por que não a utilizarmos no auxílio desse paciente, que em última análise vai beneficiá-lo nesses pontos que eu coloquei aqui, que são inerentes à realimentação e movimentação no pós-operatório, que já são práticas consolidadas que melhoram a recuperação do paciente e diminuem complicações e até mesmo em alguns estudos mortalidade. Bom, então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, fale. Vamos falar de pré-habilitação multimodal. E aqui a gente vai falar sobre alguns quesitos que envolvem a parte nutricional, física e psicológica. E observem vocês que quando a gente fala da área psicológica, a gente pode trazer à tona, está em negrito aí, porque isso não é consenso na literatura, mas existem sim alguns estudos que já mostram a possibilidade da gente estar usando hipnose, auto-hipnose para esses pacientes de uma maneira estruturada, inclusive, como eu falei, e com resultados Oi, pessoal, importantes. aqui Mariana Lescano. Qual que é a ideia da pré-habilitação? É bem A simples, gente veio né? conferir a Se a Conferência gente Cristã tem Antifascista alguém, da isso, pronto. URGS, paga Acho que com o alguém está com o nosso microfone ligado. dinheiro e dá uma olhadinha no que a gente encontrou. Alguém aí está Primeiro, com, né, para quem alguém aí acha tá que as com coisa crianças estão aberta. livres da doutrinação, olha essa palestra, Sônia, Criança e Capitalismo. E ali, o que eles falaram? Falavam de como Vamos conter o lá. conservadorismo. Eu vou. fechar. Aí, pronto, mutou.
Então, professor? olha, pessoal, a ideia é essa, né? Essa ideia permeou, então, como eu falei, o final do século passado. Um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico de grande porte, ele vai ter o mesmo estresse metabólico de um atleta de alta performance, né? Que vai competir aí numa prova. E esse atleta, a gente sabe que ele se prepara para essa prova, né? Ele se prepara do ponto de vista nutricional, se prepara do ponto de vista, físico e se prepara também do ponto de vista psicológico. Então, se isso vai acontecer, por que que a gente não prepara, então, previamente, dessa mesma maneira, os nossos pacientes antes de operar? Porque muitas vezes o cirurgião tem uma pressa de colocar esse paciente colocar esse paciente na mesa cirúrgica, e às vezes até por desconhecimento de que esse paciente poderia ser preparado previamente e ter desfechos melhores no pós-operatório. Então, exatamente é essa a tônica da pré-habilitação. São programas estruturados geralmente com 4 a 8 semanas no pré-operatório, onde são preconizados exercícios físicos, suporte nutricional, e aqui a gente tem uma oportunidade, o suporte mental e o cessar do tabagismo, né? Áreas onde a hipnose pode, como a gente sabe, cair muito bem. Se a gente olhar para a literatura, o que a gente vai ouvir falar é do preparo psicológico através de técnicas, fundamentalmente de intervenções baseadas em terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui com uma grande referência nisso, que é o Dr. Osmar, que traz para a gente a hipnose cognitivo-comportamental, né? A possibilidade da gente usar dessa abordagem. A gente sabe que em meio às intervenções de TCC existe claramente, né, em grande parte deles, o componente hipnótico, né? Então há espaço para isso. A questão aí é os estudos, né, que existem a respeito do tema. E um espaço importante também, a gente sabe que a hipnose pode ser uma técnica bem interessante para cessar tabagismo, e cessar tabagismo 4 semanas antes da operação pode trazer resultados satisfatórios em relação à aceleração da recuperação e diminuição de complicações, né? Importante a gente entender que a gente tem que estar antenado com o perfil de paciente que a gente está trabalhando, né? Então, são pacientes que muitas vezes estão vindo numa jornada de tratamento em relação a doenças graves, em especial aqui doenças oncológicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de técnicas que envolvem a mente, né? Às vezes, para esse perfil de paciente, tem certas questões emocionais que não devem ser tratadas, né, nesse contexto de perioperatório. Então, particularmente, eu tenho levantado a bandeira da importância da gente sistematizar o uso e até mesmo o ensino da hipnose para esse perfil de paciente. Bom, agora tem que responder para vocês a pergunta, né? Existe evidência a respeito, né? Então, eu fiz aqui uma síntese de evidência científica dos últimos 20 anos. Eu já organizei isso para publicar. Eu mandei na forma de uma revisão sistemática para uma revista nacional. Ainda está em período de análise, mas talvez logo, logo a gente tenha uma publicação nacional sobre o assunto, né? Então, um panorama de 2 décadas, com foco na avaliação rigorosa da técnica hipnótica ao longo da jornada intra e pós-operatória do paciente. Foram levantados 159 artigos importantes, deles eu separei os 30 melhores estudos de alto impacto, e o resultado, eu não vou ser cansativo, eu vou procurar sintetizar aqui para vocês, né? A eficácia comprovada com um grau de evidência moderado a baixo e grau de recomendação alto, sobretudo em relação à ansiedade perioperatória, em relação à dor inerente ao procedimento, em relação ao uso de analgésicos e de sedativos e uma redução potencial de náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, isso sintetiza aquilo que a evidência mostra, não só nesse meu estudo, que nessa minha revisão, que, como eu disse, está encaminhada para publicação, mas também em outros estudos recentes, e aí eu volto a citar essa revisão sistemática com meta-análise deste ano. E eu trago aqui uma síntese do conteúdo de uma maneira bem explícita, onde a palavra principal é moderação. Então, há sinais de benefícios, mas não há base para triunfalismo. E a gente vê isso acontecendo muito, né? Quando a gente fala de hipnose em alguns locais aqui do Brasil, né? Que é colocar a hipnose como uma espécie de panaceia, solução para todos os males, e a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que entender isso por um olhar de bastante racionalidade.
mesmo com 142 estudos, mais de 9.000 pacientes analisados, os autores concluíram que a evidência global ainda é fraca a moderada para a maior parte dos desfechos. E qual é o motivo disso? O grande motivo disso é justamente a ausência de uma homogeneidade metodológica. É o grande problema que a gente tem quando fala de hipnose, vocês sabem disso, né? A gente tem uma grande variedade de técnicas, uma grande variedade de escolas, pessoas que usam a hipnose das maneiras mais diversas, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de estudar os desfechos dentro de um cenário de estudo científico. Então, talvez um caminho seja a gente começar a organizar os programas de tratamento e, a partir daí, criar diretrizes, criar protocolos de boas práticas. E aí eu trago novamente a ideia da Academia Brasileira de Hipnose Médica, onde a gente vai trabalhar muito dentro desse paradigma científico atual, né? É um esboço, né, bem formatado de um programa usando a hipnose, né, que se inicia com uma avaliação inicial, onde é feita uma boa anamnese, a apresentação da hipnose para o paciente, o estabelecimento da aliança terapêutica, a avaliação de hipnotizabilidade é fundamental, né, dentro desse pilar, a apresentação de um plano terapêutico. A partir disso, uma sessão usando a hipnose clínica, visando sobretudo a regulação autonômica, a educação interoceptiva. Cada tema aqui daria uma aula, né, para a gente falar. Então, talvez futuramente a gente tenha espaço para tudo isso, mas só dando para vocês o geral, né, o panorama geral, né? Técnicas visando aumento da resiliência e controle da carga emocional pré-operatória, uso de técnicas que envolvem ponte ao futuro, né, técnicas de imaginário, como a pseudo-orientação no tempo, proposta por Milton Erickson, as âncoras da PNL, âncora de lugar seguro, âncoras para controle de dor, náusea e vômito no pós-operatório. O uso da auto-hipnose, a gente tem estabelecido isso de uma maneira protocolar, pelo menos 5 dias antes da operação, com o uso do paciente de auto-hipnose todas as noites, e eventualmente sessões adicionais, né? E vai variar de acordo com cada caso, sobretudo para a gestão de contingências e complementação da sessão inicial. Alguns pacientes, inclusive, se beneficiando de uma sessão no pré-operatório, ou pelo menos do uso da auto-hipnose, como eu falei para vocês. E a partir daí, intervenções direcionadas para interrupção de tabagismo, controle de fobias, melhora do sono, etc. Então, vamos exemplificar isso com casos, tá? Pessoal, nós ainda não temos nada publicado, tá? Tudo isso está ainda numa parte bastante inicial. É difícil a gente criar os protocolos e até dizer que a gente está indo por uma vertente que é nova no mundo inteiro, né? Talvez a gente possa fazer aqui no Brasil algo que não se fez até o momento em nenhum local do mundo. Então, esse é um caso de um paciente num pré-operatório de uma gastrectomia vertical para obesidade, que tinha um transtorno de ansiedade generalizada com fobia específica a ambiente hospitalar. Então, como a gente vai operar um paciente que tem fobia a hospital, né? Então, foi feita uma dessensibilização usando a hipnose. E aqui eu trago esse slide porque ele mostra como a hipnose conversa bem com técnicas modernas, como por exemplo, a realidade virtual. Então, esse paciente está aqui durante o seu tratamento em um ambiente de realidade virtual, imergindo, né, dentro do cenário que ele vai estar daqui a poucos dias, e a gente sabe que isso vai trazer um benefício. E nesse caso do paciente, a gente teve uma descontinuização do uso de benzodiazepínico apenas com 2 intervenções. Algo muito interessante, né? Eu vou usar esse caso, que realmente ele foi Se a sua feito como um família case de tem 30 mil estudos, né, reais, para a a gente gente aplicar o protocolo inteiro, que é um paciente de 67 anos de idade, operado por um câncer gástrico, 30 paciente mil com reais num desnutrição vídeo, você moderada, pode deixar tabagista importante, de 100 anos maço, aquilo sem tudo doenças prévias, né? E que no bonitinho. preparo de 6 semanas do pré-operatório foi submetido a técnicas hipnóticas para melhora de padrão de sono, diminuição da carga tabágica, diminuição de estresse e ansiedade, aquilo que a gente chama de preparo psicofisiológico. Eu vou mostrar alguns vídeos, eu não sei se vai aparecer o áudio, esse não tem áudio. Esse eu só estou mostrando a técnica padronizada, né, de avaliação de hipnotizabilidade. A gente sabe que temos vários tipos de
scores, né, em relação à hipnotizabilidade. O que a gente tem utilizado aqui é o teste do rolar de olhos de Spiegel, né, proposto em 78 por Herbert Spiegel, e o Hypnotic Induction Profile de David Spiegel, que tem as suas versões mais novas aí publicadas em 2021. Então, esse é o standard, né? O que a gente tem feito aqui, mas qualquer outro score de hipnotizabilidade pode ser usado, né? Não vai dar tempo para eu falar detalhes, né, sobre a avaliação, mas depois a gente pode discorrer em relação a dúvidas a respeito, se a gente tiver tempo. É, Bom, eu não sei se vai aparecer o áudio, doutor Osmar. Vamos ver aqui. Eu vou colocar para rodar, mas também aqui não tem nada de novo para vocês. Essas imagens, esses vídeos são bem interessantes para aqueles que não são do meio da hipnose, né? Mas para os senhores e senhoras que já trabalham com hipnose clínica, não tem nada de novo. Deixa eu tentar aqui abrir o vídeo. Tá aparecendo o áudio, doutor Osmar? Tá sem áudio? Tá, Tá sem áudio? tá sem áudio. Ah, Tá, uma pena, uma pena. Por conta do tempo, olha, mas basicamente está sem áudio, mas basicamente aqui a gente está aparece o áudio aqui, está correndo, mas não está dando o nível para a gente tá ouvir. sem áudio, né? Tudo bem, é por causa do compartilhamento que eu fiz. Mas, como eu disse, não é novidade para nenhum de nós presentes aqui, né? Então, basicamente, a gente está trazendo para esse paciente uma memória regressiva em relação à quimioterapia, onde ele tinha náuseas e vômitos intensos, e ele está sendo trabalhado no sentido de dessensibilização, usando inclusive um ponto de acupuntura, que é o ponto PC6, que é estudado já como um ponto sabidamente envolvido com redução de náusea e vômito no pós-operatório, ancorando isso com a sugestão hipnótica, tá? Então, isso faz parte aí do programa que eu apresentei para vocês. Da mesma maneira, âncoras de lugar seguro. Então, aqui a gente está no pré-operatório, fazendo uma ancoragem no paciente em relação a memórias relacionadas a um local seguro, né? Tudo isso sendo trabalhado no pré-operatório. É, Ao longo da jornada, então, não vai ser só no pré-operatório que a gente vai trabalhar com a hipnose, né? A gente vai trabalhar com esse paciente desde a entrada dele no centro cirúrgico, onde ele é orientado a usar áudios de auto-hipnose, já entrar dentro do centro cirúrgico numa condição de tranquilidade, e com isso o anestesista poder fazer doses melhores de sedativos, menores, né, de sedativos e anestésico. Na sala de recuperação pós-anestésica ou na UTI, o disparo de âncoras, né, de lugar seguro, né, de diminuição de ansiedade, né, mesmo vale ali para RPA e UTI, como eu falei, e manter essas técnicas até a alta do paciente, né. Aqui, mostrando a imagem cirúrgica, né, nós fizemos desse paciente uma gastrectomia aberta, total, com retirada de segmentos do fígado e metástases hepáticas também, uma cirurgia bastante longa, uma cirurgia de quase 5 horas de duração, num paciente do SUS, né, então foi uma cirurgia aberta, inclusive, nesse caso, coisa que a gente sabe que leva a um estresse metabólico maior no paciente, e aqui a gente tem ele na UTI, infelizmente o áudio não vai aparecer, mas aqui a gente tem legenda, né? Então a gente está na UTI com o terapeuta ali do lado, disparando uma âncora de lugar seguro. No áudio vocês iam ver que a UTI está com um monte de respirador apitando, barulho de UTI, e o paciente está tranquilamente ali usando a sua âncora e visando com isso aí uma estabilização do ponto de vista autonômico, né? Esse paciente, ele pode ser, então, realimentado, pessoal, com apenas 20 horas de procedimento operatório. Com 36 horas, ele já estava comendo pela boca, mesmo após uma gastrectomia total, né? Aqui a gente está vendo ele já na enfermaria, ouvindo seu áudio de auto-hipnose, sendo alimentado com sonda, e também já estava com a via oral aceita. A gente tem uma outra foto dele aqui deambulando no pós-operatório, e uma alta considerada precoce para esse tipo de procedimento de apenas 7 dias, né? A média para esse tipo de procedimento é de 10 a 14 dias de internação. Esse paciente teve uma evolução extremamente satisfatória, com 7 dias de pós-operatório, já estava lá no ambulatório, fazendo ali o gesto que ele queria comer, que ele estava com fome, que ele estava bem.
Então a gente continua, na verdade, né, acompanhando muitos pacientes depois de fazer esse protocolo que eu propus para vocês, eles continuam, eles ganham ali constroem uma aliança terapêutica e continuam conosco, né? E a gente tem a oportunidade de trabalhar outras técnicas, né, que são inerentes aí, talvez até à cura ou ao tratamento da doença em si, né? Usando mindfulness, usando técnicas projetivas, usando auto-hipnose, usando autoscopia e eventualmente até hipnoanálise, né, com técnicas como terapia de estado do ego e outras técnicas que a gente pode usar, visando aí trabalhar os componentes psicoemocionais relacionados ao sintoma ou ao problema em si. Temos várias linhas de pesquisa que estão em andamento. É muito difícil fazer esse tipo de pesquisa aqui no Brasil. A gente tem várias dificuldades, então são estudos que às vezes demoram anos, né, até a gente conseguir aí algo que seja publicável, né, passível de ser revisado por pares, né? Mas algumas frentes aí dizem respeito ao controle da dor em sala de recuperação pós-anestésica. Infelizmente, o vídeo vai ficar sem áudio, né? Mas a gente tem técnicas que a gente pode usar de hipnose rápida, são técnicas de quebra de padrão com sugestão direta e que a gente pode usar num ambiente de recuperação pós-anestésica. Então, a gente tem aí uma paciente que fez uma cirurgia corriqueira, que é uma colistectomia videolaparoscópica, estava sentindo uma dor abdominal, né, ao despertar da anestesia. Ela entrou dentro do protocolo, né, de controle da dor com o uso de hipnose. Então, foi feita uma técnica que infelizmente vocês não vão ter o áudio, mas depois a gente pode discorrer, que é uma técnica de quebra de padrão, né, usando sugestão direta, e com isso a paciente tem uma melhora significativa. Uma pena não ter o áudio. Ó, foi feita a técnica, ó, há uma quebra de padrão, a sugestão direta que não está aparecendo, mas vocês estão vendo a legenda, né? E aí a paciente sinaliza positivamente em relação à melhora da dor. Só para a gente ter uma ideia, a faces do paciente antes do procedimento hipnótico e a faces do paciente após o procedimento hipnótico. Eu acho que essa imagem deixa clara, né, a eficácia. E é um paciente que, em vias gerais, ia usar uma medicação injetável para controle de dor, né? Então a gente insere ela no protocolo e, obviamente, a gente vai ter aí toda uma questão de menos riscos, né? E até de economicidade com esse tipo de prática. Aqui a gente está vendo a técnica novamente sendo empregada num paciente em pós-operatório pós-operatório de uma doença inflamatória intestinal, de uma doença de Crohn, estava com dor no pós-operatório. O médico plantonista já tinha prescrito uma injeção de morfina para o paciente. A gente faz uma intervenção rápida enquanto o enfermeiro estava preparando ali a injeção de morfina para alívio da dor, sugestão direta, quebra de padrão, pergunta para o paciente como que está a dor de 0 a 10, ele fala que abaixou, o médico pergunta se o paciente se sente bem, de 0 a 10, quanto está a dor, ele falou que está abaixando, aí você vê a surpresa do técnico de enfermagem, né, que está com a morfina na mão, e vê que o paciente que outrora estava ali com uma dor intensa já diz que está com menos dor, né? Bom, como eu disse, né, são técnicas que, para a gente que está aqui no cenário, né, trabalhando com isso, conhece a hipnose, já está acostumado, não tem novidade nenhuma, esses vídeos acabam sendo mais interessantes para aquelas pessoas que não são da área. Sedação não farmacológica, né? Então, aqui uma paciente que vai ser operada de hérnia, usando hipnose com música funcional, para diminuir o uso de sedativos e hipnóticos endovenosos, né? Que são as drogas anestésicas, o que corrobora bastante com a economia no perioperatório e também com a diminuição de efeitos colaterais. Não tem nada novo que a gente está fazendo, a gente está replicando outros estudos que já têm trabalhado com isso, que aqui eu cito um outro estudo da literatura. Infelizmente não vai também aparecer o áudio, mas aqui no nosso hospital a gente tem uma recuperação pós-anestésica, que o pós-parto do Dr. Osmar fica junto. Então, nesse vídeo aqui, está uma criança que acabou de nascer chorando, né, do lado da paciente em pós-operatório,
e a paciente está tranquila ali, ouvindo o seu áudio, com pressão estabilizada, com batimentos cardíacos estáveis, naquele ambiente de recuperação pós-anestésico, de enfermaria, de unidade do Sistema Único de Saúde, né? Um ambiente às vezes até caótico, paciente bem estabilizado e bem tranquilo com o uso do seu áudio de auto-hipnose. Volto a dizer, né, não é nada que a gente esteja inventando a roda, né, é algo que já está sendo utilizado em outros centros, e a gente tem replicado isso dentro de uma realidade nacional. Não vou entrar em detalhes, né? Todos nós aqui somos bastante familiares aos efeitos neurobiológicos da hipnose. Esse tema daria uma outra aula, eu falar a respeito também, mas aqui a gente está apenas mostrando alguns dos mecanismos através dos quais esse tipo de técnica tem efeito. E eu concluo essa aula com as perspectivas futuras, né? Então, olhando à luz da evidência, né, a gente já tem aí muitos estudos bem feitos, conduzidos sobre o tema, uma redução comprovada de ansiedade perioperatória, de dor, náusea e vômitos, consumo de fármaco com grau de evidência moderado a fraco, com recomendação alta. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, a gente pode discutir depois o que significa isso. Os mecanismos neurobiológicos estão sendo cada vez mais bem estudados e analisados, né? Sendo mostrados, então, bem caracterizados e reprodutíveis. O que a gente precisa em relação a próximos passos é padronizar protocolos de hipnose dentro desses procedimentos, ter uma produção científica nacional, de preferência integrando isso em protocolos multimodais, é o que eu vou procurar fazer, né, a partir de agora, nos próximos anos, cada vez mais, treinar profissionais, né, treinar profissionais de saúde em vários cenários para essa finalidade, e a expansão da técnica com o uso de ferramentas de inteligência artificial e plataformas digitais, né? Eu acho que esse também é um caminho importante. Então, a gente está propondo, inclusive, que o preparo psicológico, né, que hoje já é falado dentro do cenário da pré-habilitação, evolua para um termo mais integrativo, que a gente pode chamar de preparo psicofisiológico, né? Integrando não só a dimensão emocional, mas também, né, as cargas autonômicas relacionadas ao período perioperatório e também os marcadores fisiológicos relacionados a esse perfil de paciente. Então, a gente pretende que cada vez mais, né, esse cenário que eu apontei para vocês seja um cenário de passado, que isso continue evoluindo, como eu mostrei nessa aula, evoluiu ao longo desses quase 20 anos, né, de existência dos protocolos multimodais no Brasil, e que a nossa realidade seja essa, né? Essa é uma paciente operada num hospital privado de Cuiabá, foi a primeira paciente submetido a uma duodenopancreatectomia para câncer de pâncreas por via robótica aqui no estado do Mato Grosso. E essa paciente foi preparada para esse procedimento com o uso de hipnose e auto-hipnose. Essa paciente entrou no centro cirúrgico ouvindo áudio de auto-hipnose, tranquila, serena, e está aí no seu pós-operatório, aí estava no seu quinto para sexto dia de pós-duodenopancreatectomia, sem sonda, alimentando pela boca tranquilamente, tá? É esse tipo de cenário que a gente quer ver cada vez mais, onde técnica operatória se alia às práticas mais modernas de abordagem cirúrgica, de cuidados, né, cirúrgicos, e a gente pode entender que a hipnose é promissora nesse caminho. Doutor Osmar, eu falei por 1 hora quase, né? Espero que tenha sido de agrado do senhor, do doutor Cabral, da Cleide e dos demais colegas. Eu fico aberto aí para comentários. Eu gostaria de parabenizar, Alberto, a sua brilhante apresentação. Eu tenho umas considerações que são só considerações interessantes a fazer antes de abrir para o pessoal. Enquanto o pessoal vai pensando aí nas coisas que ele queira falar, tal, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira coisa que eu acho interessante que nesse projeto de vocês aí no Mato Grosso, é essa abordagem multiprofissional, tá? Sim, Que eu chamo abordagem integrativa. E perfeito. quando eu falo abordagem integrativa, você mostrou logo no início um slide interessante, onde tinha o paciente dentro de um círculo no começo e os profissionais todos do lado, vários profissionais. Eu costumo dar essa aula, dava aula de abordagem integrativa. Eu vou te dar uma dica, Alberto. Pega esse slide aí,
amplia esses rodinhas e fazem todos eles se tocarem entre si e, ao mesmo tempo, se tocarem no paciente. Muito bom. Porque eu costumo dizer, isso aí, para muitos lugares, eu não estou dizendo que você, que no teu serviço seja assim, mas em muitos lugares eu vejo, o paciente fez lá uma cirurgia, aí eles mandam para o fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele quer, o nutricionista dá a orientação que quer. E o que acontece? Vira um bando de profissionais fazendo a sua parte sem conversar entre si. E eu costumo dizer que a abordagem integrativa é quando essas rodinhas aí, então, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, elas crescem, elas se tocam entre si, então elas têm contato um com o outro, profissional com o outro, e todos eles com o paciente, tá? E com isso, chama-se uma abordagem integrativa, onde todo mundo conversa com todo mundo, tá? Nestas situações, hoje em dia, Alberto, está surgindo um novo profissional também, que muitas vezes é o profissional que faz a gestão de saúde do paciente. Esse gestor de saúde é um desses profissionais que assume muitas vezes o compromisso de fazer esse link com os outros profissionais para que possa interpretar para o paciente o que todos juntos estão querendo dizer. Então, esse é um detalhe interessante que eu chamo abordagem integrativa, multiprofissional integrativa, e que é uma coisa bacana que eu vi que vocês estão fazendo certo, porque eu entendo que vocês fazem reuniões entre esse grupo para conversar, e isso faz com que eles não trabalhem isolados, soltos. Não é um bando de profissionais atendendo o paciente, é um grupo de profissionais atendendo conjuntamente o paciente. Isso que é o importante. Tá? Segunda coisa que eu gostaria de falar sobre a medicina baseada em evidências, que hoje em dia ela veio para ficar, porém, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Isso eu posso dizer para você de experiência de vida. Olha, você hoje em dia, quem faz obstetrícia hoje em dia sabe que, por exemplo, o fórceps foi abandonado, foi um instrumento que foi abandonado na obstetrícia. Por que que ele foi abandonado? Porque eles dizem que é uma violência, que é muito trauma, que tem muita complicação. Eu, durante muitos anos na minha vida, fiz muito parte, e eu sou um classista, ou seja, eu sou um vaginalista. Eu fazia parto normal, gostava de fazer parto mesmo, e usei muito fórceps, chamado fórceps de alívio, que na minha época a gente chamava o fórceps humanitário, era o fórceps de alívio. Mas eu percebia que o uso do fórceps dependia de um treinamento especial que nem todo aluno tinha, nem toda residência tinha. E aí, quando o residente não tinha aquela experiência e ele ia fazer, aconteciam as tragédias. E quando você faz uma medicina baseada em evidência, que ela vê uma série de estudos grandes e de vários locais, esses estudos não levam em conta aquela experiência de quem fez, ela leva em conta o número de casos usados e o resultado final em grupo. Então, com aspectos em psicologia, nós precisamos entender, principalmente em hipnose, que a hipnose, dentro da prática dela, ela tem uma coisa que tem um pouquinho da parte de arte, artística, que é muito importante isso aí ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido, mas precisa ser desenvolvido com o tempo. Então, eu via, o professor Passos dizia para a gente assim, tinha muitos alunos que iam fazer hipnose, quando ele fazia os primeiros procedimentos, que o paciente fechava os olhos, ele puxava um papelzinho e ia seguindo aquele papelzinho, que são os protocolos, tá certo? E que, na realidade, quando vocês fizerem protocolos, muitas vezes vão ter uma sequência. Para quê? Como é que você vai poder comparar uma indução feita pelo Dr. Cabral com uma indução feita pela doutora Márcia, que está aí, como uma indução feita pelo doutor Monson, que está aí também, que é especialista em medicina baseada em evidências, tá? Então, o que acontece?
esses detalhes são muito difíceis de serem analisados com a medicina baseada em evidências. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado. Os Perfeito. resultados, sim, vão depender um pouco da experiência prática de cada um, de vivência de cada um. Tá? Perfeito. Terceira coisa, né, que então são os protocolos e essas práticas e esses resultados. Com relação ao hipnoparto, eu tenho um livrinho que eu fiz, chama Condicionamento Psicofisiológico para um Parto Tranquilo e Confortável, tá? Que, na verdade, eu fiz esse nome porque era para ter um nome mais voltar para TCC, né? Mas Sim. que, na realidade, é o hipnoparto. E lá eu conto a história, tal, tal, tal. E eu tenho um protocolinho lá, uma sistematização. Não é um protocolo, é uma sistematização. Uma sistematização, e tem, eu não sei se você chegou a ver, mas dentro daquele livro tem até narrativas, e como eu faço, é lógico, quando a gente fala em narrativas, elas são muito pessoais, né? Mas são modelos, muitas vezes, que a gente usa. Milton Erickson fazia muito isso, né? Os livros do Milton Erickson são cheios disso. Então, é interessante, né? E, por fim, eu queria lembrar que todo esse projeto que você fez, olha que interessante. Eu comentei com você no começo que eu estou passando por uma fase aqui um pouco, estou com foco aqui um pouco diferente na minha casa, porque eu estou com a minha cunhada. A minha cunhada faz 3 meses, 2 meses, que ela fez uma cirurgia grande. Ela tinha uma neoplasia de ovário e fez uma cirurgia grande com ressecção intestinal e ela veio para minha casa porque justamente porque ela estava totalmente insegura, com um quadro depressivo, ao mesmo tempo com uma ansiedade intensa de medo, de insegurança. Tá E ela vendo? veio para cá e eu comecei a fazer um trabalho com hipnose para ela. Que E fiz bacana. umas 5 ou 6 sessões de hipnose, desde a psicoeducação, tudo que ia acontecer, explicando a modulação psicobiológica e o bem-estar, quer dizer, o condicionamento psicofisiológico como um status fisiológico importantíssimo para ela entrar na cirurgia com esse estado de condicionamento, com essa psicofisiologia condicionada para o bem-estar. Então, eu fiz 5 sessões com ela, depois eu ensinei auto-hipnose, eu pus uma música, eu fiz Perfeito. uma narrativa de auto-hipnose, dei para ela, gravada, que ela ouve todo dia, e ela fez a cirurgia, para você ter ideia, a cirurgia dela foi uma cirurgia grande, né? Mas ela, e depois com quimioterapia, ela nem lembra da quimioterapia, ela não teve nenhum episódio, não precisou tomar injeção para endovenosa, nem nada para náuseas e Maravilha. vômitos, apesar da quimioterapia, nem no pós-operatório. Medicações ela foi diminuindo com 3 dias depois da cirurgia, ela já estava só com Novalgina, não estava nem tomando mais anestésico, analgésico potente nenhum. Então, quer dizer, o resultado realmente em cirurgia é muito grande. Eu fiz muito isso na minha vida quando eu fazia parto. Eu fazia parto e eu não fazia oficialmente, eu trabalhava com hipnose conversacional. E Sim, claro. Totalmente plausível. era o que a gente fazia. Mas Sim. eu tinha muita experiência essa da minha cunhada e é gozar porque eu estava olhando seu esquema aqui embaixo das sessões e tal, e realmente isso aí foi exatamente esse protocolo, sem eu conhecer esse teu Parece que a gente protocolo, combinou, né? mas Parece foi que a gente exatamente combinou. isso que eu usei. Então, no dia antes da cirurgia, eu já tinha Sim, preparado antes, deixei algumas âncoras. No dia da cirurgia, ela teve uma âncora. E a âncora, na realidade, é uma música que eu dei para ela. sim, Tá? perfeito. Essa música e ela usa até hoje essa música. Tá? Ela usa essa música dentro de um projeto, dentro de um processo que eu chamo. Ela tem que fazer como se fosse um, um, um ritual, é um processo ritualístico, tem que ter esse ritual. Então, dentro desse processo ritualístico, ela se prepara para ouvir aquilo por um tanto tempo, assim, assim, mas ela tem feito isso e está tirando de letra, tá? Ela já fez 3 sessões de quimioterapia, para você ter ideia, ela está indo para a quimioterapia dirigindo o carro dela, vai, faz a quimioterapia, volta dirigindo e está indo tudo muito bem. Então, isso é uma coisa prática, sozinho assim não tem muito significado do ponto de vista acadêmico, mas sob o ponto de vista de Claro. experiência clínica, é muito rico
a gente saber como isso tudo funciona, né? Então, eu queria te agradecer. Eu vou abrir para ver, eu vou pedir para você fechar o teu slide, tá? Tá, Para claro. deixar o pessoal aparecer na tela. Lá. E Só eu vou mostrando esse pedir. slide rapidamente, doutor Osmar, né? Que a gente Ah, está vendo o paciente na UTI e a mão aqui, que no caso é a minha mão, né? A sei. mão do Fazendo a âncora. médico já está ancorando, né? Então, isso aí É, foi trabalhado lá exatamente. no pré-operatório, né? Além do lugar seguro propriamente dito. Então, são técnicas, né? Parece que a gente combinou quando a É. gente fala aqui, né? Mas realmente não Não, não, combinamos. você está de parabéns. A aula foi muito boa, muito ética, inclusive, porque você não forçou a barra em nada. Não, não tem E forçação de eu barra, te não tem parabenizo panacéia. por isso. Eu acho que foi bem interessante. Eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta aí, quem quiser se manifestar. Não sei se o Cabral quer falar, se a Márcia, se alguém quer falar, ou alguém mais de outra, mesmo do seu grupo aí. Temos aí algumas Eu pessoas quero. novas. Eu quem? Mônica, Pode falar então, Mônica. parabéns, doutor Alberto, pela apresentação mais uma vez. Obrigado, Eu mano. queria fazer algumas considerações quando você fala em medicina baseada em evidências, porque o Osmar citou aqui, o doutor Monson, ele acabou saindo da reunião, ele me mandou uma mensagem, e é nossa expertise, né? Inclusive, nós somos da Comissão de Odontologia Baseada em Evidências do Conselho Regional de Odontologia, né? E aí, quando nós falamos nisso, pelo menos na ADA, que é a American Dental Association, nós consideramos sim os passos da odontologia baseada em evidência, que foi que primeiramente reconheceu, e tem-se um pilar e considera-se sim a expertise do profissional, tá, doutor Sim, Osmar? E também, aí, a partir da tese de doutorado do doutor Monson, que foi na saúde baseada em evidências, ele também conseguiu colocar um protocolo SOSB, que é o Protocolo de Saúde Oral e Sistêmica Baseado em Evidências, que foi desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, né, no nosso departamento de dermatologia, onde nós consideramos, sim, além do que a própria ADA já preconizava, também a questão histórico-médico, medicamento farmacológico, logo regional, mas a gente considera dentro desse protocolo, desde a primeira entrevista, que seria na anamnese, né, e também durante todos os procedimentos clínicos, inclusive cirúrgicos, utilização de hipnose conversacional, onde nós conseguimos muitas vezes abordar ou mesmo conseguir elementos que não são ditos num preenchimento de uma anamnese convencional, mas a nossa se estende praticamente uma hora e meia também, né? Como sim. nós fizemos bastante no Hospital São Paulo, no Departamento de Dermatologia. Então, assim, eu acho que converge com o que o senhor tem apresentado, porque a gente já utiliza desde o primeiro momento, né, do contato com o paciente, dentro desse protocolo e seguimos adiante, né, em todas as intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas, isso no nível ambulatorial. Então, acho que a gente consegue estar conversando. Eu achei muito produtiva a sua apresentação, que a gente acaba percebendo essa conversa. Tá bom? Muito obrigada. Eu quero salientar a excelente fala da doutora Mônica, e realmente, né, às vezes, quando a gente analisa a questão da evidência, alguns olham só para o topo da pirâmide, né? Onde estão as meta-análises, os ensaios clínicos, mas a base da pirâmide da evidência é justamente o conhecimento empírico, a opinião do especialista, né? Ali é onde tudo começa. E a partir daí a gente tem os desenhos metodológicos. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com o entendimento de que certas áreas da medicina, das ciências da saúde de maneira geral, são difíceis, né, da gente padronizar, difíceis da gente criar critérios, e a ausência de evidência não é comprovação de inexistência, né? A gente, na verdade, tem aí apenas um pilar para nortear a conduta, né? Mas a gente vê realmente hoje alguns profissionais que ficam cegos pela evidência, e eles acham que é só isso e não conseguem entender que aquilo é um guia, né? Mas a gente tem que entender tudo isso que foi falado nos comentários do Dr. Osmar e da doutora Mônica, que faz parte do entendimento disso que a gente chama de prática baseada em evidência, né? Que é a integração, inclusive, da opinião do paciente, aquilo que ele acha que é melhor para ele. Isso deve ser considerado também. Porque, às vezes, como o doutor Osmar falou, o paciente, hoje a evidência fala para não usar fórceps, mas o paciente, às vezes, confia
no médico e o médico usa fórceps, né? E ele quer o fórceps, se for necessário. Estou dando aqui só um exemplo, né, para a gente ilustrar isso. Então, a opinião do ser humano que está passando pelo procedimento deve ser considerada também É, dentro de uma prática baseada em evidência. inclusive, como saiu na semana passada, essa lei que foi assinada pelo presidente da República, do Estatuto do Paciente, e reforça, né, nos artigos, se não me engano, o segundo, 11, porque eu dei uma palestra no sábado e falei sobre isso também, que o paciente, ele realmente ele vai ser um elemento decisório, né, na conduta, né, na intervenção. Então, isso tudo voltado sempre dentro dos parâmetros da saúde baseada em evidências. E Bom, agora, só para fazer mais uma, ressaltar mais uma questão que eu acho que é muito importante, não apenas porque nós norteamos as nossas decisões baseadas nas melhores evidências, sim, esse é o primeiro ponto, mas também porque, como a gente começa a perceber que existem mais estudos e pesquisas colocando a hipnose, né, num outro patamar de evidências, isso traz mais credibilidade a toda a sim. classe de hipnólogos. Isso eu acho muito importante, porque a gente acaba se sofrendo, por muitos anos sofrendo muitos tabus e preconceitos, né? Inclusive, na odontologia isso é muito comum, né? E até está presente aqui muitos colegas da odontologia que sabem muito bem disso, mas a gente trazendo mais fortemente esses trabalhos em evidência, principalmente quando se diz revisões sistemáticas, a gente consegue colocar mais nessas práticas dentro das boas práticas clínicas. De Esse, repente fica até o convite, né, Mônica, para a gente trabalhar com uma revisão sistemática brasileira, né, sim, com a hipnose odontológica, né? Eu acho que é sim, um caminho interessante, né, para a gente pensar dentro da academia. sim, podemos ver, sim. Bom, gente, ó, só um avisinho antes do próximo se manifestar. Eu lá no chat tem o link para o pessoal preencher a presença, fazer a presença. É rapidinho, clica ali no link e tem lá o formulário, é só pôr o nome, o telefone, acho que o e-mail. Tem lá, são 3 dados só para registrar a reunião, que isso é importante para mim, que eu mando esse relatório para a universidade, tá? Vamos lá, quem mais quer falar alguma coisa? Eu vi que tinha uma mão levantada agora há pouco aí, de quem era? Cabral, quer falar alguma coisa, Cabral? Você está muito quietinho aí. Você é importante falar. Quero Super. ouvir sua opinião. Tô deixando os jovens falarem, né? Márcia também, Márcia, pode se preparar para falar alguma coisa. Eu acho muito Doutora, interessante o que foi colocado e uma coisa que existe. Por exemplo, você está montando protocolos, eu aqui no Rio estou montando protocolos junto ao UFRJ, entendeu? ó, Eu excelente. acho importante a gente ter essa troca, né? Super. Eu acho muito importante. Eu acho que a gente está abrindo um espaço, entendeu? De trocas junto com a academia para fazer isso no Brasil inteiro. Perfeito. E com certeza, Márcia, assim, eu acho que esse é o grande motivo, né, de eu estar aqui hoje, né? É a gente iniciar esse intercâmbio, né, unindo profissionais de expertise, experiência, como a senhora, em relação à hipnose, que já vem trabalhando com isso há décadas, né, para que a gente possa trazer a luz para a população geral. E digo mais, Márcia, você é muito jovem, Márcia, eu vou te chamar de Márcia. Olha, deixa eu só te passar uma coisa. Eu É. trabalho há 44 anos com a hipnose. A Você tá carinha uma que é jovem, mocinha. a carinha que é jovem, mas o O que que tempo, acontece com esse povo da hipnose que não envelhece? Que coisa boa. auto-hipnose, muita auto-hipnose. Ah, mas olha que funciona. Funciona. Mas, É, Márcia, é, eu acho que é o caminho, né? A gente tem que integrar conhecimento, tem que trazer a luz. Existe um objetivo dentro da academia, que é a gente futuramente se tornar também uma associação beneficente. Para isso, a gente tem que ter um selo de beneficência, né? Mas, ao conseguir isso, a gente pode crescer para oferecer esse tipo de tratamento para populações mais pobres, né? Que a gente sabe, eu mostrei aqui, né? O que faz a hipnose ter, apesar do nível da evidência ser moderado ou abaixo, um alto poder de recomendação, né, uma força de recomendação strong, forte, é o fato de ser uma técnica com poucos efeitos colaterais e de baixo custo.
Então, vale muito a pena a gente usar isso, né? Porque tem uma evidência, né? Existe a evidência, é uma evidência moderada devida, sobretudo, moderada fraca, devido, sobretudo, à heterogeneidade dos programas, das aplicações. Isso é uma limitação que o Dr. Osmar colocou, que é inerente a qualquer prática que envolva a questão psicológica, né? Há uma subjetividade que é difícil da gente parametrizar. E após isso a gente entender que isso aí vai poder ser aplicado em diferentes níveis, né? Então, a gente começar a juntar esses pontos de pessoas que estão trabalhando em diversos locais do Brasil vai ser muito importante, Márcia. Então, vamos estreitar os Fundamental, laços. fundamental isso, né? Eu acho que a Ótimo. academia ela vem para isso, né? Exatamente, esse é o grande propósito. Esse é o grande Ó, propósito. eu vou dar um exemplo para você. A Rosângela quer falar, vou pedir só uma partezinha, Rosângela, um segundinho, só para vocês verem como é difícil essa padronização toda. Muito. Você colocou dentro do seu protocolo que um teste de sensibilidade hipnótica é importante, e eu também Exato. concordo, tá? Mas, veja bem, se você for pegar dois grandes protocolos clássicos de teste de sensibilidade, que é o de Stanford e o de Stanford e o de Harvard, se não me engano, são os Sim. dois Então, grandes, os dois, clássicos, né? meio Isso, que são demorados. dois clássicos, tá? Tem muitos, mas são dois clássicos. Só para você ter uma ideia, quando você vai fazer um trabalho científico com eles, no trabalho científico, o, a, as perguntas são feitas gravadas, porque não pode Padronizar. a simples maneira de você fazer a pergunta, se for diferente de um paciente para outro, já interfere no resultado. Então, dentro da padronização do trabalho, as perguntas são feitas e daqui a um pouco vão ser feitas com inteligência artificial, com a voz eletrônica, para não haver interferência na sua forma de comunicação com o paciente. Ou seja, só aí já mostra a dificuldade que é, porque nós sabemos que dentro da hipnose, a coisa mais importante que tem é a forma de comunicação, a comunicação efetiva. Quando a gente Perfeito. estudou na PNL, a gente viu que o grande valor da PNL dentro da hipnose são as técnicas de comunicação diferenciadas. E essas técnicas de comunicação diferenciadas é que fazem que dão muito resultado, são importantes no resultado final do que você está pretendendo com aquele paciente, com aquela pessoa que está sendo induzida. Então, é interessante só para a gente ver como é difícil padronizar todos esses protocolos, né? Eu, durante muitos anos, na Escola Paulista, eu trabalhei com violência sexual, todo mundo sabe, e até me aposentar lá, e no meu protocolo, eu tinha os passos também, tinha um protocolo pronto para atender o hipnose e estresse pós-traumático nas pacientes vítimas de violência sexual. E também tinha um protocolo, até no grupo de estudo, lá tem uma aula que eu dei, se um dia vocês quiserem acessar, está lá o resultado do trabalho, mas é para ver a dificuldade que é para a gente ter essas padronizações, né? Só para confirmar isso que vocês estavam falando. A Rosângela quer fazer algum comentário, Rosângela? Bem breve, bem objetiva. Porque o Alberto Padena vai falar sobre academia. Oi, Alberto, boa noite a Rosângela, todos. Alberto, prazer, queria te Rosângela. parabenizar, viu? Um cirurgião, eu sou casada com um cirurgião, né? Eu sou pneumologista e fiz broncoscopia há muitos anos. Depois eu tirei meu título de especialista em acupuntura pela Associação Médica Brasileira e aprendi hipnose com o Dr. Osmar e o pessoal. Então, Alberto, eu queria te cumprimentar porque realmente ver um cirurgião entrando numa área tão, né, tão cheia de, assim, é muito, muito bacana. Foi muito, eu gostei demais da sua aula. E eu, por exemplo, vejo nos meus colegas pneumologistas, quando eu falo de usar, porque nós temos um nível de evidência 1A na farmacoterapia para a parada do tabagismo, agora nós temos o VAP, né, nos jovens, que a gente usa mais a terapia cognitiva comportamental, mas quando a gente fala de hipnose,
existe uma resistência muito grande. Então, sendo bem breve, Alberto, eu queria muito te agradecer e te cumprimentar pela aula e ver se a gente consegue cada vez mais fazer trabalhos, né, com nível de evidência, porque a gente precisa quebrar essa barreira, né? Tá certo que tem uma variação individual de quem faz e de quem recebe muito grande, mas se a gente pegar um número N significativo, né? Eu acho que o N de grande, de várias Quanto maior, e vários centros, né, Osmar? Seria muito importante para a gente mostrar que existe, através de um N de vários, grande, expressivo de vários centros, a coisa ser validada. Desculpa me alongar. Obrigada, Alberto. Parabéns. Obrigado, senhora, doutor. Excelente. alguém quer falar mais alguma coisa? Cabral, é a sua vez? Não, agora? Não é só para agradecer ao Alberto, realmente foi espetacular. A gente está mais tempo na hipnose, né, Osmar? A gente vê como a gente, no Eu tô início, só novinho ainda. tá, como a gente batalhou, né? Eu fui professor da Universidade de Petrópolis 15 anos e eu fazia hipnose, e o catedrático virava e falava assim: ah, meu Deus do céu, mais um maluco. E tinham dois lá que faziam hipnose. Chamava a gente de maluco, nós passamos por isso tudo, né? Então, quando a gente vê um trabalho desse, né? Por exemplo, eu não sabia que tinha esse acerto aí, né? Só sabia dos erros. Eu Vou fiquei mandar um muito, livro para o senhor, doutor João. eu fiquei muito encantado por esse trabalho novo, né? Porque, e, veja bem, né? E eu me considero uma pessoa atualizada em hipnose, estou sempre estudando, sempre. Mas fiquei assim muito encantado, porque realmente o que faltou, Osmar, para nós, no nosso tempo, eu digo no meu tempo, né? Porque eu já tenho 51 anos de medicina, foi termos a academia. Então, acho que o passo dele, de fazer uma academia séria, é sensacional para o avanço da hipnose, porque precisa entrar nos trabalhos científicos da hipnose para ela ser validada, porque hoje a gente vê TCC, só TCC. Eu fiz agora uma pós-psiquiatria que todas as terapias é só TCC, não é só TCC que existe, é possível. Mas se você for ver a TCC, a base dela é reflexológica, é pavloviana. Entendeu? Perfeito. Mas é porque é Alberto Ellis, né? É americano. Então Pavlov era russo, na Rússia comiam criancinhas, então tem essa história toda por trás. Sim. Parabéns, Alberto. Abastece os mitos hollywoodianos, né, da hipnose, né, que foi muito relacionado com a É, mas, Europa Oriental. mas, Cabral, mas nós não podemos esquecer que todos os papas da TCC, todos eles, sem exceção, faziam hipnose. Fantástica comentário, Todos doutor eles Osmar. faziam hipnose. Então, esse é um detalhe que às vezes as pessoas esquecem. Da mesma maneira que os psicanalistas dizem que Freud abandonou a hipnose, não sei o que, não foi nada disso, Nada tá disso. certo? Na realidade, ele não era muito bom, ele percebeu que ele não era muito bom hipnólogo, porque ele era um pesquisador da mente, ele não queria muito resolver o problema dos pacientes, ele queria entender a mente, ele era um pesquisador. Então, a hipnose para ele tinha uma função diferente. E outra coisa, ele quando inventou a psicanálise, ele inventou a hipnose, uma hipnose diferente, porque ele põe o Sim. paciente num divã, que era da hipnose, ficava de costa para o paciente, deixava o paciente falar. Se você põe um Elementos paciente hipnóticos. deitado no divã, qual que é a sua comunicação não verbal? Relaxa aí, meu amigo, e deixa vir as coisas. Ou seja, ele põe o paciente em transe superficial em todo mundo. Ou seja, e era hipnose que ele fazia. Mas fala isso para os psicanalistas, a gente apanha. Minha mulher é Osmar, psicanalista, a não gente fazia apanha. hipnose tradicional. Sim, sim. Era uma coisa Eles que faziam. É parecia igual o não. Erickson. Quem conhece que falava? Linguagem hipnótica. Não fazia o transformal. Mas o problema do Freud de largar a hipnose, veja bem, estamos antes da psicanálise, tá? Não existe psicanálise. Isso. Freud faz hipnose. A Ana O se apaixona por ele. É, E aí ele para de fazer hipnose formal com medo dessa paixão. Até que ele se apaixona por uma paciente. E aí, então, na psicanálise, ele lança o termo transferência e contra-transferência. Sim. Então, mas ele largou a hipnose formal para não sofrer acontecer de novo. Mas descobriu que isso existe na terapia transferência contra transferência graças a ele. Quer dizer, então a gente tem que. Eu acho que a gente tem que congregar tudo. Tudo tem é coisas lógico. boas e tudo tem coisas ruins.
Depende de Perfeito. como você usa. Uma faca pode salvar uma vida do cirurgião. Fui cirurgião, viu, Alberto? 15 anos na minha vida. A gente pode salvar uma Fez muito pessoa forte, ou Vitor. pode Fez matar uma muito forte. pessoa né, com a faca. É, Muito tá bom. certo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, se ninguém Fantástico, quer professor. falar, eu quero pedir para o Alberto, antes da gente terminar, Alberto, se você, uns 5, 10 minutinhos aí, se você pode falar um pouquinho e convidar o pessoal que tiver interesse, logicamente, a participar, a se associar ou a entrar na academia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da academia. Perfeito. Eu vou ocupar aqui brevemente o tempo de vocês. Sei que todos já estão um pouquinho cansados, mas já fica o convite, né? Eu com certeza vou estar participando aqui para frente de todas as atividades do grupo de estudos. E a ideia é a gente convergir isso para ter uma convergência aí de aulas, de interface de networking, estudos científicos, comunicação, né, com vários locais diferentes do Brasil. E a Academia Brasileira de Hipnose Médica está nascendo com esse propósito, tá? Que é de congregar, né, de romper barreiras, derrubar muros, para que a gente possa se conhecer, se conversar. A gente sabe e reconhece, né? Eu estava falando antes da aula com o Dr. Osmar sobre um pouco sobre o histórico da Sociedade Brasileira de Hipnose, que depois migrou para a Associação Brasileira de Hipnose Médica, e que agora a gente tem uma oportunidade, né, de estar novamente reacendendo essa chama, essa que é a ideia, com a ideia da academia, né? E a gente tem hoje a possibilidade, então, de associação. A gente está ainda num momento bem inicial, né, onde a gente está programando, né, estratégias de ter conteúdo dentro da nossa comunidade virtual, de agregar pessoas, de uma maneira a ter uma programação de crescimento, né, então uma estratégia de crescimento e uma visão de longo prazo. Então a gente está agora numa fase em que a gente abriu e a gente vai estudar como que essas pessoas que estão entrando vão se comportar, e a partir daí a gente vai abrir e fazer divulgações, campanhas de arrebanhar membros. Então, nesse primeiro momento, realmente a nossa preocupação, digamos assim, maior é com as questões científicas, éticas, e a gente ter pessoas que formem um núcleo central da academia, que sejam pessoas dispostas a contribuir e que estejam dispostas a participar efetivamente, né, das atividades, né, para que a gente gere conteúdo e a partir daí comece a se solidificar. Então, de maneira alguma, o interesse aí é financeiro ou algo do tipo, né? É uma associação sem fins lucrativos, onde a ideia é congregar, mas que também a gente precisa sobreviver economicamente. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? Porque a gente vai ter que pagar imposto, vai ter que ter contador, vai ter site, tem comunidade, enfim, né? Tudo isso a gente sabe que gera dívidas, né? A gente tem que estar antenado com tudo isso. Então, por conta dessa sustentabilidade, a gente está agora começando, abrindo para os primeiros membros. Dr. Osmar Colas foi agora recentemente aprovado como nosso membro honorário, então ele passa uma espécie de disseminador, né, da ideia da academia, e é por isso que eu estou aqui, né, a convite do Dr. Osmar, e estendo esse convite, então, para todos os membros do grupo de estudo em hipnose. Existem categorias de associação, né, todos os profissionais têm que ter nível superior, os profissionais médicos e os profissionais de outras áreas da saúde, onde a hipnose é reconhecida pelos seus respectivos conselhos, né? A gente sabe que a odonto, a fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional, a Enfermagem. fonoaudiologia, são, Enfermagem. são enfermagem, muito bem lembrado. Então, os profissionais de todas essas áreas, eles têm livre acesso para se associar, tá? Por já terem imbuídos, né, dentro dos seus conselhos profissionais a ideia da hipnose, né? Então, a ideia é que eles venham para a academia e aprendam, né? Aqueles que tiverem interesse ou aqueles que já trabalham com hipnose. A gente sabe que existem muitos hipnólogos e hipnoterapeutas no Brasil que vêm de outras áreas de nível superior, que são de outras áreas. Então, para esses profissionais, nesse primeiro momento, a gente propôs alguns critérios bem flexíveis, né, para acesso à academia,
e como eu disse, as entradas nesse momento vão ser bem pontuais, mas a gente exige que esses profissionais tenham uma formação mínima em hipnose para a gente poder começar a balizar conhecimentos, né? Então a gente colocou ali os critérios iniciais. A tendência, né, com o passar do tempo, é que a gente forme uma matriz curricular de hipnose. E já coloco para vocês aqui que o nosso grande objetivo, tá? Já coloco em primeira mão para vocês, que o nosso grande objetivo é realmente chegar até o Conselho Federal de Medicina, até a Associação Médica Brasileira, para ter um reconhecimento dessas entidades. A gente já está tecendo aí nos bastidores os contatos para isso, e trabalhar no sentido de transformar a hipnose médica em uma área de atuação dentro da medicina, né? E com isso, então, a gente pode ter o RQE em hipnose médica, que pode ser um RQE tirado aqui eu estou falando da medicina, né? Mas é claro que nas outras áreas, dentro dos seus respectivos conselhos, a gente vai crescer também, porque a ideia aí é multiprofissional. Mas a gente sabe que esse tipo de reconhecimento vai dar muita força para a hipnose, né? A gente trazer ela para uma área de atuação e vincular ela às outras grandes especialidades, né? Porque hoje na medicina é um ato médico a hipnose, né? A hipniatria é um ato médico desde 99, né? Mas se a gente elevar o patamar disso para uma área de atuação, a gente vai poder, inclusive, através da academia, propor os critérios mínimos de formação, matriz curricular, como eu falei para vocês. Então, a ideia é que a academia seja conduzida, né, com essa vertente médica, mas com abertura multiprofissional, arrebanhando esses profissionais, né, de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos, e que aos poucos a gente comece a criar núcleos, né, dentro da academia para hipnose odontológica, para hipnose na enfermagem, para hipnose na psicologia, grupos de trabalho, para que a gente consiga, inclusive, reconhecimento de outros conselhos, né? Por exemplo, a nutrição, né? A nutrição, a gente tem vários nutricionistas que são hipnólogos e estão sedentos aí para que isso seja reconhecido pelo Conselho de Nutrição, onde você pode usar da comunicação hipnótica para dar orientações, né, para o paciente, você pode, enfim, criar uma série de situações onde a hipnose pode ser bem-vinda, né? Então, essa é a ideia, né? Eu convido vocês a entrarem no site, a lerem o estatuto, a lerem as categorias de membro, os regimentos internos que já existem, né? E a partir daí, eu estou lá no grupo, né? Tenho meu eu vou começar a mandar mensagens em particular para os grandes nomes aqui, a doutora Márcia, o doutor João Jorge, a doutora Rosângela, a doutora Mônica já está na academia, o doutor Osmar já está com a gente também, mas a gente vai começar a costurar aí nos bastidores para que a gente possa se agregar mais, tá? Então, apresento isso para vocês aqui oficialmente no grupo, falei demais até, e aí eu vou passando as informações para aqueles que já quiserem entrar e já está contribuindo nas suas expertises. Mas o que eu queria dizer mesmo é que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder ter esse espaço junto de vocês. É uma honra muito grande. Eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Infelizmente, Márcia, eu fiz o curso da Soimerge na época do Covid, né? Que Eu coincidiu lembro. ali com, né? E aí a gente teve dificuldade para fazer o meu módulo prático e tal. E acabou que a Uhum. gente não pôde se conhecer muito pessoalmente, né? Mas ficou toda a Verdade. minha admiração por conta das inúmeras aulas que eu assisti, né? E de todo o aprendizado que eu tive com muitos de vocês que estão nesse grupo. E agora, para mim, poder estar mais próximo ainda é um prazer muito grande. Uma honra. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez o doutor Alberto. Vocês não esqueçam de assinar lá a listinha de presença, tá? Nesses últimos segundinhos. E eu queria dizer que está aí o convite, o Alberto vai colocar no grupo de estudo, você pode Isso, colocar lá no grupo beleza. o Eu mando para o link senhor. para as pessoas terem uma informação maior da academia, conseguir abrir o site, se ver direitinho, né, os detalhes. E a partir de agora, quer dizer, nós temos um caminho a mais. Nós já temos o grupo da hipnose em odontologia, coordenado pela Mônica, nós temos a Soimerge com a Márcia e com o Cabral, que estão aí representando. Fantásticos. Nós temos gente do Nordeste que não está aqui presente, mas estão presentes, sempre estão assistindo, que é de Pernambuco, da Paraíba, sabe? Nós temos do Sul, Ricardo Faix, que também não veio hoje, não sei porquê, ele sempre está por aí. Então, nós temos, sabe, pessoas do Brasil inteiro que fazem parte do grupo de estudos de hipnose.
Eu espero que com isso a gente possa unir as forças, não dividir, né? Porque o pessoal é tudo muito dividido, casinhas daqui, casinhas dali, fechar tudo isso, juntar todo mundo Sim. e trabalhar em grupo pelo prol da hipnose, tá? Eu queria agradecer vocês mais uma vez e eu acho que hoje a gente consegue fechar essa nossa Claro. reunião felizes e satisfeitos com o que nós pudemos observar aqui hoje. Parabéns, Alberto. Bom, Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima, tá? abraço, pessoal. Vamos nos falando. Valeu, Boa noite para doutor João, todos. doutor Boa Cabral. noite para Vamos se todos. falar. Boa noite, Isso. parabéns. Boa Valeu. noite.